primeiro turno passou e tem muita gente vindo me perguntar por que tá sentindo que passou um trator em cima da gente. Por que o Brasil foi tão à direita? Vamos falar sobre isso? O cenário ele é assustador. Bolsonaro no primeiro turno com uma votação muito acima do que se esperava, uma maioria conservadora no Senado, uma maioria conservadora na Câmara dos Deputados, uma disputa acirrada agora no segundo turno para que não tenha uma maioria conservadora nos governos estaduais também, expoentes da extrema-direita que fazem um mal imenso ao país, eleitos com votações imensas em vários estados, do Distrito Federal, elegendo Ibanez no primeiro turno, Damares para o Senado, uma maioria conservadora de extrema-direita, inclusive, na bancada que vai para a Câmara dos Deputados. Foi um cenário muito duro que moeu a gente eleitoralmente. E os motivos para isso são muitos, desde a conjuntura internacional, a ausência nos debates nacionais com alcance de pautas que realmente tratem de uma transformação de sistema, mas principalmente uma questão muito pragmática. A direita conservadora criou os mecanismos, os instrumentos para dominar essa eleição. É uma eleição comprimida pela metade, em 47 dias somente de eleição, com fundo bilionário ali, concentrado nas candidaturas hegemônicas, com a visibilidade concentrada nas candidaturas hegemônicas, mantendo ainda as estruturas do que vem por fora disso, desde o financiamento empresarial de campanha, o Caixa 2, as fake news, todos esses processos ainda seguiram presentes e isso fez a diferença. A direita teve muito espaço, muito dinheiro e muita força, e isso realmente tem um papel definidor em eleições. É um sistema político já formatado para que permaneça as mesmas estruturas de sempre, beneficiando os mesmos de sempre que estão no topo da pirâmide. Como toda eleição, tem aquelas importantíssimas exceções que animam a gente, né? Parlamentares inspiradores eleitos, processos históricos de ocupação importante dos espaços de poder também, uma bancada de esquerda que faz a diferença, gente que batalha por 10, por 20, por 30 parlamentares em cada cadeira daquela ali e vão dar o seu melhor. Eleições importantíssimas em cada estado também, aqui no Distrito Federal, que fazem a diferença. Mostram pra gente que dá pra seguir. Além disso, processos importantíssimos de construção de enraizamento, de síntese entre cidade, campo e floresta, que deixam pra gente um caminho inspirador pra gente seguir, com muita força social, que às vezes a força eleitoral nem expressa, mas que aponta um caminho muito firme pra seguir, pra transformar a sociedade. Não foi dessa vez que o Brasil teve o primeiro mandato coletivo federal da sua história, mas a gente semeou um caminho lindo de construção na cidade, no campo e na floresta do bem viver, que sai desse processo gigante com a cabeça erguida. Só que agora nós temos uma missão maior que nunca. Nós precisamos deter a extrema-direita para que ela não siga no controle da presidência do nosso país. Nós temos 3 semanas para fazer isso e todo o esforço é necessário, todo o apoio, toda a construção, toda a energia é necessária nesse momento para essa tarefa que impacta muito na nossa vida e no nosso futuro. O que a gente está falando não é só de um presidente que a gente não gosta, a gente está falando de um golpe, que ele assume força para executar se ele vence essas eleições, mesmo no segundo turno. A gente está falando das privatizações de serviços públicos como a Petrobras, a gente está falando do aumento da fome, a gente está falando da destruição da Amazônia e dos nossos biomas, nós estamos falando de genocídio e ecocídio. Nós temos 3 semanas em que nossa força pode deter isso, então ela é necessária nesse momento. Eu sei. A gente não queria estar passando por isso, a gente queria já ter resolvido isso antes, a gente não queria ter sido atropelado pela extrema-direita nessas eleições, mas aconteceu e agora para lidar com isso é com a luta coletiva. Então vai pra rua com as suas banquinhas, vai pra rua com a sua tática de vira-voto. Nós temos a Banquinha do Futuro aqui no Distrito Federal, em outros estados, e a gente quer começar em tudo quanto é lugar. A gente tem material, a gente tem panfleto, a gente tem joguinho de carta, a gente tem metodologias, a gente tem treinamentos para que cada pessoa e cada grupo de pessoas consiga virar o máximo de votos possíveis, principalmente das abstenções, das milhões de pessoas que não foram às urnas ou que votaram branco e nulo, que agora são decisivas para a gente deter Bolsonaro e começar a reconstruir nosso país. Eu vou tirar um dia para descansar, que é o dia de hoje, eu tô precisando muito. Mas nos próximos 20 dias a gente se encontra, virando o voto e cumprindo nossa missão histórica. Eu conto contigo, acompanha aqui que eu vou estar soltando muito material e vambora transformar esse mundo.